Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. A Bíblia diz que Davi se retirou, se refugiou na caverna de Adulão. E quando seus irmãos ouviram, toda a casa de seu pai desceram para estar com ele. Versículo 3. Davi passou dali a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar minha mãe e meu pai convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Às vezes na vida, a gente fica perdido, perdida, sem saber se a gente continua investindo em algo ou em alguém, sem saber se a gente compra a casa, vende a casa, aceita o ministério, não aceita o ministério, abre a empresa, fecha a empresa, pede em casamento, não pede em casamento, começa um relacionamento, termina um relacionamento. Às vezes, em situações onde a gente literalmente não sabe o que fazer, onde a gente literalmente não sabe como agir ou como reagir. E aqui está o Davi, aqui está o rei Davi, dizendo: deixa meu pai e minha mãe aqui, até que eu entendo o que Deus vai fazer comigo, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então vamos lá. O Davi, ele tinha sido ungido como rei, mas não assumiu. Então, presta atenção como isso se processa na vida do cara. Deus escolhe o cara e fala para ele. Ele nem tinha pedido, ele não tinha feito nada. Esse é o capítulo 16 do mesmo livro. E o profeta Samuel fala para ele: ajoelha aí. E o profeta Samuel tem um pote de azeite e derrama na cabeça do menino e fala para ele: eis que eu te unjo rei sobre Israel. Só que Israel já tinha rei. Israel já tinha rei. E aí, ungido como rei, ele se levanta e continua o trabalho. Um dia ele mata o gigante, o Golias. Ele já tinha sido ungido rei. Então veja, primeiro, ele é ungido, mas nada acontece. Vem a unção de Deus na cabeça dele, a vida continua. Ele continua ali, trabalhando com as ovelhas da família. É só lembrar que quando ele vai para matar o gigante, e o que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas do seu pai e o seu pai, né, que pede para que ele vá levar a comida para os seus irmãos. Então, eu fui ungido, mas não mudou nada a minha vida. Deus falou que me escolheu, só que a minha vida continua a mesma coisa. O que Deus prometeu para mim é ser rei sobre Israel, mas Israel já tem dono, Israel já tem um rei. Então eu fui ungido e não assumi. Deus falou, mas não está funcionando. O que Deus falou para mim não é o que está funcionando agora. E aí, com essa cabeça, pensa nisso, com essa cabeça. Pensa que você, o homem mais importante da fé da nação, vai na tua casa e entrega uma profecia para você que você vai ser isso, aquilo e tal. E no outro dia, você levanta e você vai trabalhar. E no outro dia também, no outro também, no outro também, no outro ano também. E Deus te ungiu, Deus te separou, mas continua tudo igual. Bom, na sequência, vem o lance do gigante. O Davi vai lá levar comida para os irmãos e tem lá a tensão lá do gigante. Uma hora a gente fala sobre isso aqui em Conversas Profundas. E o Davi mata o gigante. E quando o Davi mata o gigante, ele não vira rei, mas ele que é o que estava prometido. Mas ele vira genro do cara. O Davi se torna genro do rei Saul. E aí ele é um genro que era, por algum motivo, odiado pelo rei. Ele era odiado pela família. Então, ele mata o gigante, ele vira genro do rei, ele se torna um cara importante, ele tem um sobrenome, agora o nome dele é o mais falado, porém, o sogro odiava ele. O rei Saul odiava o Davi. E agora, fugindo do rei, o rei já tinha tentado matar ele uma ou duas vezes, a sua esposa, a filha do rei, a Mical, já tinha ajudado ele a escapar, e agora, nessa situação, ele começa a sua fuga, ele passa a fugir do rei. E aí é nesse momento que a gente chega aqui no texto do segundo livro do 1 Samuel 22.
né? E aí ele está perdido, ele não sabe para onde ele vai, ele não pediu nada disso. Tudo que está acontecendo com ele está acontecendo porque ele só tentou ajudar, ele matou o gigante, ele ficou famoso, ele ficou conhecido. O capítulo 18 diz que o rei Saul começa a ter ciúmes, né, inveja dele. Então ele vai para Moab, que é tipo outro país, é tipo daqui no Paraguai, Argentina, sei lá. Ele vai para um lugar que tem um outro rei, que tem, enfim, outra cultura, e ele fala assim pro cara: eu não sei o que que Deus quer de mim. Eu não sei o que que Deus quer de mim. Eu, a situação virou e eu não estou entendendo o que que Deus quer fazer comigo aqui. Nessa, se Deus tem plano comigo aqui nesse país, se Deus tem plano comigo lá, se Deus tem plano aqui. Eu sei que está tudo de cabeça para baixo. Então deixa meu pai e minha mãe aqui. O Davi é o caçula. E aqui temos o caçula cuidando do pai e da mãe, que é um outro assunto aqui. Ele falou assim: cara, deixa meu pai e minha mãe aqui, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, até que eu entenda o que Deus quer fazer comigo. Então, Davi, o grande guerreiro, Davi, o grande monarca, o principal vulto, né, da monarquia de Israel, enfim, o Davi é o grande cara. Davi é o grande cara. E aí ele diz assim: eu estou perdido agora, eu preciso saber o que Deus quer fazer comigo. Eu quero saber o que Deus há de fazer de mim. E, e esse é o momento que ele está perdido. E esse é o momento que Davi está sem saber o que fazer. Perdido, perseguido, perdido nos acontecimentos, sem perspectiva, dentro de uma caverna. E aí eu quero deixar dois pontos para a gente pensar nesse assunto. Primeiro é que, bom, antes desses dois pontos, quando você está perdido, perdida, o que Deus falou parece que não está funcionando, o que Deus prometeu parece que foi Deus que prometeu. Poxa, pastor, eu senti, foi fulano que profetizou, não sei o quê. Tá, mas não tá, por algum motivo não tá dando certo, não tá funcionando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem duas perspectivas. Você tem duas perspectivas para resolver isso. Primeira perspectiva: olhe as páginas de trás. Olhe as páginas de trás. Por quê? O Davi está perdido agora. Ele não sabe o que ele faz, é verdade. Ele não está sabendo para onde ir agora. Ele não tem, ele não tem noção de que se ele, sabe, quando você não sabe se você compra ou se você vende, se você assiste ou se você não assiste, se você assina o documento ou não assina, se você casa ou não casa, se você pede o divórcio ou não pede, se você... Primeira coisa, olha as páginas de trás. Porque esse cara tá perdido agora, mas ele já foi ungido lá atrás. Olha as páginas de trás. Esse cara tá perdido agora, mas ele já matou um gigante lá atrás. Ele pode. Ele já foi ungido. Ele já matou gigante. Esse cara já enfrentou leões. É o que a Bíblia diz, não estou inventando. Esse cara já. O Davi, esse cara já matou ursos. Esse cara já cuidou das ovelhas do pai. Esse cara, ele já enfrentou muita coisa. Esse cara já passou frio e calor no meio do pasto. Esse cara já curou ovelhas. Esse cara já curou ovelhas. Conversas profundas, é porque Deus fala profundamente com a gente. Você está perdido agora, você está perdido agora, mas você já curou ovelhas. Você está perdido agora, você não sabe o que fazer agora, porque a situação que chegou na sua vida agora, mas já, mas o óleo já desceu sobre a sua cabeça. Mas na página de trás, você já derrubou o gigante. Você está perdido agora. Então, primeiro, o momento que eu vivo não define quem eu sou. O momento que eu vivo não pode definir quem eu sou. O momento que eu estou vivendo nessa etapa não diz quem eu sou. Não diz quem eu sou. E isso eu aprendi com Jesus Cristo lá no deserto. Uma hora a gente fala sobre isso.
Lá no deserto, Satanás vem, não, porque se tu és filho de Deus, mano, a minha identidade não tem a ver com o que eu estou passando. Eu estou com fome agora. Eu estou com fome agora, mas a minha fome não diz nada a meu respeito. A minha fome não diz quem eu sou. Eu sou filho de Deus não é porque eu tenho pão. Eu sou filho de Deus não é porque a despensa está cheia. Eu sou filho de Deus não é porque a conta está no azul. Eu sou filho de Deus porque Ele diz que eu sou, meu amigo. Então, primeiro, olhe para as páginas de trás. Está perdido agora? Está perdido agora? Não sabe que situação toma, que rumo toma? Primeiro conselho, olhe as páginas de trás. Olhe as páginas de trás. Escreve aí, ó. As páginas de trás me dizem que eu não sou só isso. As páginas de trás me dizem que eu não sou só isso. Eu estou passando isso agora. Eu não sei que decisão eu tomar. É verdade, eu não sei que decisão eu tomo. Eu não sei que decisão eu tomo agora. Agora eu não sei. Mas eu já matei gigante. Mas eu já fui ungido por Deus. Mas eu já fui escolhido pelo Senhor. E Deus já me chamou para propósitos altaneiros, diferentes. Então as páginas de trás podem te ajudar. Então coloca aí, as páginas de trás me dizem que eu não sou só isso. As páginas de trás me dizem que eu não sou só isso. E Deus está me usando para falar com você, cara. Deus está me usando para falar com você. As páginas de trás te mostram que você pode mais. O problema é que a gente assume o papel de vítima. E quando a gente assume o papel de vítima, bicho, é muito difícil, porque vítima só chora. Vítima, o que vítima pode fazer? Vítima senta e chora. Vítima está preso, vítima não tem ação, vítima não tem atitude. Mas você tem. Então se lembre das páginas de trás. Porque não, o que aconteceu lá atrás foi verdade. O que aconteceu lá atrás na tua história com Deus é verdade. É verdade. Deus já te usou. Então, capítulo 22, versículo 3, Davi passou a Mispa de Moabe e disse para o rei: deixa meu pai e minha mãe com vocês até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Agora eu estou perdido, mas lá atrás eu tenho história com Deus, cara. As páginas de trás me dizem que eu não sou só isso. Segundo conselho, em conversa profunda. Manda para alguém essa palavra, cara. Manda para alguém, toca o dedo no aviãozinho, está aqui no Insta, ou compartilha com alguém aí, coloca no grupo, sei lá. São só 15 minutos e falta um e-mail. O segundo conselho, olhe a página da frente. Às vezes a gente está perdido na decisão, né? Compro ou não compro, vendo ou não vendo, aceito ou não aceito, separo ou não separo, caso ou não caso, fecha a empresa ou não fecha a empresa, abro a igreja ou não abro a igreja, começo um CNPJ novo ou não começo, converso com meu filho ou não converso, peço em namoro ou não peço, sei lá, mano, sei lá, são muitas coisas. Olhe a página da frente. Nós, cristãos, conhecemos a última página da história. Você sabe a última página da história. Tá com dúvida? Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Abre na última página, lá em Apocalipse capítulo 22. A última página da Bíblia é Apocalipse capítulo 22. Abre lá em Apocalipse capítulo 22 e leia. Tá aqui. O que o esposo diz à esposa. E leia. Nós somos cristãos e o cristão conhece a última página da humanidade. E eu já li a última página. Eu sei que vai ficar tudo bem. Então você tem duas perspectivas. Olhe para as páginas de trás e você descobre que você não é só não, você não é o que você está passando. Você não é o que você está passando. A indecisão de agora não diz quem você é. Ah, pastor, mas as páginas de trás, o senhor falou que o senhor foi ungido, eu não fui. O senhor falou que Deus fez promessa, eu não tive. Eu não consigo nem olhar porque a depressão... Tá, então olha para a página da frente. Na página da frente vai virar novo céu, nova terra e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É uma doença incurável? Vai ficar tudo bem. É o fim de um relacionamento? Vai ficar tudo bem.
Você conhece a última página. Digita aí, eu conheço a última página. Eu sei que vai ficar tudo bem. Deus abençoe você.